Pronto, pessoal, deu certo aqui, ó. Vamos começar aqui. Eu vou postar essa aula depois para vocês, para que todo mundo depois tenha acesso a essa aula, tá? Eu vou começar ela agora, então, nesse momento. Aí depois eu faço um corte lá certinho. Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou aprofundar com vocês um pouco aquela parte de potência elétrica e vou entrar numa parte nova chamada segunda lei de Ohm. Todo esse compilado de conteúdos, todo esse monte de matéria que eu estou dando para vocês, ele tem um objetivo. Lá na frente, a gente conseguir fazer um dimensionamento elétrico, fazer um projeto elétrico, tá bom? Então, por isso que está sendo muita teoria aqui no momento. Pessoal, é o seguinte, ó, para a gente introduzir essa aula, eu acho que vocês estão lembrados que eu comentei com vocês o seguinte, que potência é o quanto de energia eu consigo produzir em um determinado tempo. Então, quanto maior for a potência, significa que ela produz mais energia num tempo menor. É por isso que o nosso chuveiro aquece muito mais fácil. Então, a partir da definição dessa fórmula aqui, ó, eu vou passar para vocês e vou deduzir outras duas, três fórmulas que a gente vai usar muito na parte de dimensionamento, tá bom? Então, eu vou dar uma definição para vocês o seguinte. Vocês lembram que eu falei para vocês o que era tensão elétrica? A unidade de medida da tensão é o volts. Então, vou marcar aqui, ó, tensão elétrica, a unidade de medida dela é o volts. Aqui. E ela é definida, pessoal, a gente tem uma definição. Nós dizemos que a tensão é o quanto de energia eu consigo colocar na minha carga elétrica. Então, presta atenção nessa definição aqui, ó. Lembra que eu disse para vocês que tensão é a força que eu faço para que os meus elétrons possam se movimentar? Os elétrons parados, pessoal, é o que eu chamo de carga elétrica. E o quanto de energia eu coloco naquela carga é o que eu chamo de tensão. Então, olha aqui, ó, a definição. É o quanto de energia eu coloco na nossa carga. Isso que é uma tensão elétrica. Se eu multiplicar isso daqui em cruz, pessoal, vai ficar aqui. A energia é igual, ó, U vezes Q. Então, o que eu quero de vocês é que vocês lembrem apenas que energia pode ser reescrito, pode ser escrito de uma forma diferente. A tensão vezes a nossa carga. E é isso que eu quero que vocês observem. Foi isso que eu fiz na nossa fórmula. Eu troquei essa variável aqui, ó, que é a nossa energia, por esse valor aqui, ó, que veio daqui. Tudo bem? Agora, olha a fórmula que eu vou deduzir, que vocês aprenderam, pessoal, lá no ensino médio, e ela é muito importante para vocês. Lembra que eu comentei com vocês o seguinte, ó, que intensidade da corrente é a carga sobre o tempo. Então, olha aqui no canto a fórmula, o jeito que eu vou reescrever para vocês. Carga sobre tempo, eu posso trocar por I, que é o valor da intensidade. E olha que maravilha, eu acabo de deduzir com vocês uma nova fórmula para a gente utilizar nos dimensionamentos elétricos de projetos, que é a fórmula do PUI. Essa daqui, ó. Olha lá, o nosso U está aqui. E o nosso I eu substituí aqui. Então, agora, pessoal, a gente pode escrever o seguinte. Potência, ela pode ser a energia sobre o tempo, mas potência também pode ser a tensão vezes o valor da corrente. É uma outra forma de eu calcular ela. Moçada, tudo bem até aí? Tranquilo para vocês? Vai dando um joinha para mim, para eu saber que vocês estão vivos. Tudo bem?
Alguma dúvida nessa fórmula? O Caio está aí. Caio, beleza. Vou prosseguir, pessoal. Qualquer coisa, vocês me dão um grito aqui. Vamos lá, então. Eu já apresentei, então, para vocês essas duas novas fórmulas aqui. Vamos colocar elas aqui agora, ó. Essa aqui. E eu apresentei para vocês essa outra fórmula aqui. Agora, essas outras duas fórmulas, moçada, eu nunca decoro elas. Eu deduzo, porque elas são muito fáceis de deduzir. E ela cai muito em concurso público. Se já tem algum aluno aqui que tem a pretensão de se preparar para um concurso público, não fica decorando um monte de fórmula. Aprenda a deduzir ela, porque é muita decoreba para a prova, tá bom? Então, vamos lá. Eu tinha explicado para vocês, pessoal, a primeira lei de Ohm. Eu disse que ela é URI, essa aqui. U é a tensão, R é o resistor, I é o valor da nossa corrente. Olha o que eu vou fazer. Eu vou partir da fórmula básica. Essa aqui vocês não podem esquecer. Deixa eu colocar ela aqui para vocês, ó. Eu vou aumentar ela um pouco aqui. Essa aqui é a nossa fórmula básica, ó. Essa. O PUI. O que eu fiz, pessoal? Eu troquei aí uma variável dela. Eu peguei o U, que é esse cara aqui. Deixa eu pôr uma cor aqui mais clara. Eu peguei o valor do U e troquei por R vezes I. Ó. Observem comigo. Quanto que vale o U? A primeira lei de Ohm. Vale, professor, olha aqui, ó, resistência vezes corrente. Eu fui aqui no lugar do U e coloquei R vezes I. Só isso que eu fiz. Eu substituí. Eu coloquei uma fórmula dentro da outra. E eu cheguei nessa fórmula aqui, ó. I vezes I ao quadrado. E eu tenho aqui a fórmula P é igual a R vezes I ao quadrado. Essa é a outra fórmula que a gente vai usar. Tudo bem? Para deduzir a outra fórmula, pessoal, eu sempre vou partir da fórmula da primeira lei de Ohm, que é o URI. Essa aqui, ó. E eu vou pegar essa fórmula e vou sempre jogar ela dentro do PUI, que é a fórmula que a gente trabalhou. Eu sempre vou pegar isso, mesmo processo que eu fiz. Só que na fórmula anterior, pessoal, eu sumi com o U. Agora eu vou sumir com a letra I. Então, ó, na primeira eu sumo com o U. Na segunda eu vou sumir com a letra I. Então, olha como que ficou. Daqui para cá, eu isolei o I. Ficou U sobre R. Está aqui. Eu peguei a letra I e troquei ela por U sobre R. E aí eu cheguei nessa fórmula aqui, que é U ao quadrado sobre R. Ô, professor, mas esse tanto de fórmula? Sim, pessoal, impotência elétrica é uma parte tão, mas tão importante nos projetos elétricos que a gente sempre vai ter uma quantidade muito grande de fórmulas para trabalhar, tá bom? Então, eu vou colocar agora um resumo dessas fórmulas. Se vocês quiserem tirar uma foto, mas tem tudo no arquivo para vocês, tá bom? Mas não esqueçam disso aqui, ó. Eu tenho, ó os macetes. Primeira fórmula, essa aqui, é o PET, P, E, delta T, energia por tempo. Segunda fórmula é o PUI, tensão vezes corrente. Terceira fórmula nossa é o PRI, da Priscila. Lembra da Priscila, ó. É o P é igual a R vezes I ao quadrado, tá bom? Essa aqui. E a quarta fórmula é o PUR. Lembra do PUM? PUR. Eu tenho aqui, ó, U ao quadrado sobre R.
Então, essas 4 fórmulas, a gente vai trabalhar o tempo todo trabalhando com potência. E, novamente, o que eu falei nas aulas anteriores para vocês? A unidade de medida, moçada, da potência é o watts ou watts. Tanto faz o jeito que você fala. Isso aqui, ó. Só que eu vou, durante o curso, falar com vocês algumas outras unidades de medida da potência. Eu tenho o CV e eu tenho o HP. CV é cavalo-vapor. HP é horsepower, tá bom? Força-cavalo, vem do inglês. Então, vocês vão perceber que durante o curso, na elétrica, a gente vai usar muito watts ou watts. E na parte mecânica, você vai perceber que em dimensionamento de bombas, a gente compra no catálogo do fornecedor como HP ou CV. A gente vai trabalhar com essas outras 2 unidades, tá bom? Muito bem, pessoal. Deduzi a fórmula para vocês. Agora vamos fazer alguns exercícios para treinar. Alguém tem alguma pergunta aí para mim no chat, alguma coisa? E vamos que vamos. Ó, E e Q usam a mesma unidade de medida? Não. Ó, pessoal, o Thales, o E quer dizer energia. A unidade de medida do E é joule. E o Q é coulomb, tá? É o carga elétrica. Por isso que a gente define assim, ó, Thales. Aqui é joule, aqui é segundo, quando eu trabalho no SI. Para toda hora eu não precisar ficar escrevendo joules por segundo, a gente pegou e substituiu isso por watts, que é a unidade de medida do cara. Agora aqui, ó, essa unidade de medida aqui é coulomb, essa unidade de medida aqui é o volts, e essa unidade de medida aqui, a gente adota ela como joule, tá bom? Tranquilo, respondido. Mais alguma dúvida aí, Thales? Rapaziada, muito bom, Thales. Alguém alguma pergunta ou eu posso mandar bala aqui na aula? Pode? Então vamos lá. Ó, eu trouxe para vocês aqui 3 exercícios que eu vou explicar e o quarto eu vou parar um minutinho para vocês quebrarem a cabeça, que o quarto é mais difícil. Eu não vou perder muito tempo nesses exemplos, depois vocês podem estar voltando na videoaula, eu vou deixar ela gravada no YouTube, vou passar o link para vocês. Só que é o seguinte, essa parte aqui, pessoal, ela é bem simples. Você precisa ler o exercício, retirar os dados e jogar na fórmula. Simples assim, sem medo. Por exemplo, um resistor, ele é submetido a uma diferença de potencial de 8 volts. Olha essa informação aqui, ó. Eu tenho que observar que 8 volts tem um V na frente. E toda vez que eu tenho volts, eu estou falando de tensão. Então, a nossa tensão aqui é 8 volts. A outra informação do exercício é falado que esse resistor, esse nosso aparelho, ele recebe uma força de 8 volts e gera uma velocidade de 0,4 ampere. Isso aqui, ó. Quando eu faço uma força e gero uma corrente, aquele produto, o chuveiro, o ferro elétrico, qualquer aparelho, ele vai dissipar uma potência. O que é a potência? É a capacidade dele converter a energia elétrica. Quem que é a energia elétrica? Os 8 volts. Em energia térmica. Foi convertida por causa de quem? Por causa que teve uma corrente elétrica que passou por ali e fez a conversão. Pronto, pessoal. Se eu tenho I e tenho U e quero calcular o valor do P, você vai lembrar das 3 fórmulas, ó, do PUI,
da PRI e do PUR. Qual dessas três fórmulas aqui eu tenho U e I ao mesmo tempo? A primeira, ó, o que foi que eu fiz então? Eu apliquei na primeira fórmula, troquei o U por 8, o I por 0,4 e deu aqui 3,2 watts. Moçada, potência baixa ou potência alta isso? Vamos trabalhar a lógica agora. Quem pode me responder? Vocês acham que 3,2 watts se trata de algum produto da casa de vocês ou é algum componente dentro de um celular, por exemplo? Quem pode falar comigo um pouco? Eu acho que seria mais um componente, porque é muito baixo, né? Perfeito, muito baixo. Ó, para vocês terem noção, se eu for na loja hoje comprar uma das potências mais altas que você tem na sua casa, é o chuveiro. Chuveiro tem 6.000 watts. Mas para eu ter o chuveiro, eu nunca iria conseguir essa potência com 8 volts. O chuveiro ele é ligado numa energia 220 volts. Então, olha lá, potência alta, tensão alta. E vai gerar para mim uma corrente mais alta também. Como a tensão é baixa, pessoal, isso aqui é quase uma tensão de uma pilha. A corrente é baixa e a potência também dela é baixa. Então, não olhem só para o montoado de números, observem os valores. Isso que vai te dar prática na sua vida real, tá bom? Ó, exercise number 2. Vamos lá? Exercício 2. Ao aplicarmos uma diferença de potencial de 9 volts, pessoal, tensão é também chamado de diferença de potencial. Esse aqui, ó. Aí um resistor de 3 ohm, vocês estão lembrados da aula de ontem? A resistência, tem uma unidade de medida chamada em ohm. Podemos dizer que a corrente que está fluindo e o valor do resistor, da potência, é... Então, ó, vamos com calma. O que foi me dado? Tensão e resistor. O que eu quero calcular? A potência. E o que mais que eu quero calcular? Qual é a corrente? Então, se eu for lá na loja hoje, comprar um resistor de 3 ohm e aplicar ele, colocar esse resistor dentro de um componente, pode ser, por exemplo, uma pilha, porque a pilha tem 9 volts. Qual vai ser a potência dissipada? Qual a potência, a capacidade de produzir alguma coisa desse meu objeto? Como eu tenho aqui, pessoal, a tensão e o resistor, eu vou usar a fórmula que tem tensão e resistor, ó, que no caso é a fórmula do PUR. Está aqui. Vou aplicar na fórmula do PUR, repara comigo aqui que vai ficar, então, ó, no lugar do U, eu vou colocar 9 ao quadrado. No lugar do R, eu vou colocar o meu resistor, que é 3. Então, ó, 9 ao quadrado dá 81, dividido por 3. Então, isso daqui dá 27 watts. Que é esse resultado aqui. Legal. Com essa tensão e com esse resistor que eu comprei na loja, qual que é a corrente que está ocorrendo ali dentro? Aí você pode usar aquela fórmula da primeira lei de Ohm, que é essa aqui, ó. Só substituir aqui, ó. O U vale 9, o R vale 3, vai dar uma corrente de 3 amperes. Lembra que a unidade de medida da corrente é o ampere, e eu estou falando de uma corrente elétrica, tá bom? Rapaziada, vocês estão vivos, todo mundo está entendendo, está muito rápido, está devagar, que eu disparo a falar, viu? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Resto, alguém quer perguntar alguma coisa aqui no chat para mim? E, gente, vocês estão fazendo igual eu faço na minha aula quando eu era aluno, né? Eu ficava deitado e deixava a aula rodando. Ó, vou Que avançar isso, eu mais tô um pouquinho. copiando. E vou parar Pode para ir, pode vocês ir. poderem resolver um exercício, tá bom?
Moçada, eu vou passar para vocês a semana que vem uma listinha com 30 exercícios para a gente treinar esse monte de matéria. Vocês vão resolver o que vocês conseguirem. E a semana que vem eu não vou dar matéria nova para vocês. Eu vou ficar corrigindo essa lista enorme de exercícios juntos. Então vocês vão ter que me trazer as dúvidas e eu vou chamando vocês para ir respondendo, tá bom? Senão eu vou descendo matéria e eu não sei se vocês estão acompanhando. Vou lá para o próximo, ó. Esse exercício ele fala que um eletrodoméstico trabalha com uma tensão de 120 volts. Aí na sua casa já, pessoal, você já precisa ter a certeza que quando eu falo 120 volts, eu não estou falando de uma pilha, eu não estou falando de uma bateria de carro. Agora eu estou falando para vocês de uma residência, energia que chega na minha casa, 127 volts, 110, 120. Então essa é a primeira informação que eu tenho aqui, ó. E ela possui um resistor de 18 ohms. Tudo bem, então, ó, eu tenho um eletrodoméstico, pode ser qualquer aparelho, pode ser um ferro de passar. Liguei o meu ferro numa tensão de 120 e dentro do ferro, está marcado na embalagem, eu tenho um resistor de 18 ohms. Sabendo que ele foi utilizado por 10 horas e que o custo por quilowatt-hora é de R$ 3,00, a pergunta é: qual é o valor a ser pago pela concessionária de energia? Pessoal, isso aqui é cálculo muito básico e muito utilizado pelo engenheiro de produção. Então, uma galera que vai trabalhar, por exemplo, numa fábrica, numa empresa, numa indústria, ela tem que saber quanto que aquele equipamento está consumindo. Ela precisa pegar a embalagem na mão, ela precisa olhar o valor do resistor, saber em qual tensão que ela está colocando aquele aparelho, para ela ter uma noção de gasto daquele equipamento e o que ela consegue reduzir. Porque esse é o papel do engenheiro, reduzir custo. Então, ó, as informações que eu tenho são essas aqui, ó. U é 120, o R é 18, e eu quero calcular qual o valor que vai ser pago por essa concessionária. Eu quero descobrir o valor da energia. Quando eu falo energia, você tem que lembrar da fórmula do PET. PET, PET, PET. Lembra? Ó? Vamos colocar aqui de outra cor. Pronto. Vamos ver o que eu quero calcular, pessoal. Eu quero determinar o valor do E. Para isso, eu preciso saber o valor da potência. Concorda comigo? Sem a potência, eu não consigo descobrir o valor da energia. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Eu peguei essas informações aqui. Aqui, ó. E descobri primeiro o valor da potência, porque eu preciso dela. Observa comigo que o U vale 120, só que a fórmula do Q é ao quadrado, e o nosso R, que é o valor do resistor, é 18. Então, quando eu divido 120 ao quadrado por 18, eu vou encontrar uma potência aqui de 800 watts ou 800 watts. Tranquilo? Só que você precisa observar que o exercício te deu o valor em quilowatt-hora. Então, pessoal, vamos ficar atento nessa conversão rápida. Se eu tenho o meu valor em quilowatt-hora, olha aqui o quilowatt, eu preciso converter 800 watts para quilowatts. Basta dividir por 1000, ó. Pronto. Dá 0,8. Deixa eu tirar aqui agora para vocês. Pronto, tirei. Agora ficou fácil, ó. Agora, com o valor da potência, eu consigo calcular qual é o valor da energia que eu gastei com esse ferro de passar. Eu tenho aqui o valor da potência, que deu 0,8 kW, e o tempo que ele ficou ligado, olha aqui, ó,
10 horas. Multiplicando isso, dá 8 kWh. Cada 1 kWh, olha aqui, ó, custa R$3. Está marcado aí para vocês. Eu vou multiplicar isso por 3 e a nossa conta vai ficar num valor aqui de R$24, ó. Então, pessoal, esses 3 exercícios básicos que eu dei para vocês, eles estão trabalhando com vocês neste momento as fórmulas de potência. O PUI, que é a mais importante, o PRI, e o PUR e o PET. Eu fiz algumas aplicações básicas para vocês terem o primeiro contato. Alguém teve alguma dúvida? Posso passar um desafio para alguém me explicar aqui, valendo algum pontinho já na média? Pessoal, eu vou dar uma provinha para vocês, só para ver se vocês estão acompanhando. Na sexta-feira que vem, eu vou passar uma lista de 30 exercícios ou 20. Vocês fazem durante a semana. Na quinta-feira eu corrijo, tiro dúvida, a gente faz uma provinha na sexta-feira. Se todo mundo estiver de acordo. Quero saber se todo mundo tem CAN também, para a gente poder deixar ligado, porque o Anderson e o Flávio pediu para dar provas e ficar de olho para ver se todo mundo está fazendo. Eu sei que dá para colar mesmo assim, mas eu estou pedindo para vocês com bastante carinho, pessoal. Tenta aprender essa matéria, que ela é muito importante, viu? Alguém está com alguma dúvida? Quer tirar alguma dúvida a respeito disso? Ou posso prosseguir já no nosso desafio? Pra mim pode? Pode. Pode prosseguir, Júnior. Oi? Pode continuar. Pode, tá tranquilo? Muito bom, então. Vamos lá, quem vai acabar primeiro? Esse aqui é mais difícil, viu? É bem demoradinho esse. Ó, essa questão aqui. Espera aí que eu pus errado aqui. Essa questão aqui, cadê? Essa aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é muito comum. É uma prática do nosso dia a dia. Ele fala que eu tenho um aquecedor elétrico que foi construído para funcionar ligado a uma rede de 110 volts. Então, eu fui na loja, aqui em Franca, comprei um aquecedor e ele é para 110. 110, na verdade, quando a gente fala, é 127, tá bom? Tá aqui. Só que aí eu me mudei. E aconteceu comigo isso. Eu estou mudando, mudei aqui para perto de Campinas, e na cidade que eu estou morando, lá não tem rede, pessoal, de 110, só tem 220. Eu tenho como modificar isso. Eu posso abrir o meu aparelho e trocar o meu resistor que está ali dentro. Todo aparelho tem um resistor dentro dele, que converte energia elétrica em energia térmica, tá bom? Se eu for trocar esse resistor para ele funcionar no 220, eu tenho que pegar um resistor 2 vezes maior, 4 vezes maior, 8 vezes maior, 4 vezes menor ou 2 vezes menor. Lembra que o resistor é aquele que dá obstáculo para a minha corrente elétrica. Se eu for ligar ele no 220, eu vou ter maior velocidade na minha corrente. Como que tem que ser esse meu resistor? Vocês querem 5 minutos para pensar e alguém apresentar para mim, explicando? Como esse exercício é de vestibular, pessoal, ele tem na internet a resposta, mas não olhem na internet, tenta quebrar a cabeça para vocês me explicarem o porquê. Quem aceita o meu desafio aí, manda um joinha pro pai aqui. Beleza. Beleza? Vamos lá então, pessoal. Eu vou chamar alguns aqui, tenta fazer todo mundo. Primeira coisa que vocês precisam observar é que quando eu vou falar alguma coisa desse tipo, eu tenho 2 situações, 2 personagens, um antes e um depois. Uma situação onde o meu aquecedor vai ser ligado no 110 e a outra que ele vai ser ligado no 220. Então, eu vou marcar aqui para vocês agora, ó, situação 1.
situação 1, dos 110 volts. Situação 2, do 220. Então, para a primeira situação, ele pergunta o seguinte: eu quero que ele tenha, tanto na primeira situação quanto na segunda situação, a mesma potência, tá? Então, a potência aqui e a potência aqui precisa ser igual. Isso está escrito no exercício. Olha lá, pessoal, ó, eu quero que ele tenha a mesma potência. O que mais que eu tenho de informação aqui, ó? Eu tenho aqui um resistor. Eu tenho o valor da tensão 1, que é 110. Eu tenho o valor da tensão 2, que é 220. E o exercício quer que eu substitua o meu resistor, a minha resistência. Esse aqui, ó. Então, eu tenho isso, aqui eu quero um resistor e aqui eu quero outro resistor. Pessoal, eu quero que vocês observem nesse exercício que eu estou trabalhando com tensão, com potência e com resistor. Das fórmulas que a gente tem de potência, qual que eu uso? O por. Porque eu tenho P é igual ao quadrado sobre R, P é igual ao quadrado sobre R. Tá? Então vai ficar assim. Essa potência de K e essa potência de K tem que ser igual. A tensão na situação 1 é de 110, então vai ficar 110 ao quadrado. A tensão na situação 2 é de 220, então vai ficar 220 ao quadrado. O meu resistor 1, ele vai ter um valor, e o meu resistor 2, ele vai ter outro valor. Por quê? Porque eu vou trocar esses resistores, certo? Então, aqui eu vou ter o resistor 1, e aqui eu quero saber qual será o meu novo resistor, o que eu vou abrir para poder tirar. Pessoal, olha que fácil agora que ficou o exercício. Eu quero que a potência do primeiro seja igual à potência do segundo. Vamos, então, considerar o seguinte, ó. Se P é igual a isso, e se P é igual a isso, se aqui eu tenho uma fração, vamos supor que o meu P vale 5, aqui eu tenho uma outra fração e o meu P vale 5, esses dois P só vão ser iguais se essas duas frações aqui forem iguais, tá? Isso é matemática básica, ó. Se P é igual a tudo isso e P é igual a tudo isso, Jesus do céu, a mulher não para de mandar mensagem, tô doido. Isso aqui, ó, tem que ser, então, igual a isso daqui. Agora, uma pergunta para vocês. Vocês querem trocar o resistor 1 ou vocês querem trocar o resistor 2, pessoal? O que vocês acham? 2. Tá. Hã? 2. O 2? Isso. Então, vamos isolar o R2, tá bom? Eu vou multiplicar isso aqui em cruz. Vai ficar assim, ó. 110 ao quadrado vezes R2 é igual a 220 ao quadrado vezes R1. E vai uma dica aí para os alunos que estão pensando em prestar concurso. Lá não usa calculadora. Então, para eu ficar fazendo 110 ao quadrado, 220 ao quadrado, não é tão vantajoso. Então, pessoal, sugiro para vocês aqui, vocês façam assim, ó. Eu vou isolar o R2. Ele vai ficar assim, ó. 220 ao quadrado vezes R1 dividido por 110 ao quadrado. Tá? Esse cara está multiplicando. Eu passei ele aqui dividindo. Agora, vocês fazem assim, ó, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Vamos colocar aqui. R2 é igual. 220 ao quadrado é 220 vezes 220. E 110 ao quadrado é o 110 vezes o 110.
Então, agora eu vou cortar 220 com 110, 220 com 110. 220 dividido por 110 dá 2. Então, aqui também dá 2. Então, quem que é o nosso R2? 4 vezes o R1. Então, 4 vezes maior. Tá certinho o que o Felipe mandou aqui, ó. O nosso R2, ele tem que ser 4 vezes maior, tá? Então, essa é uma opção que eu possa estar mantendo a mesma potência e ligando esse meu equipamento no 220 sem precisar usar um transformador. Galera, eu quis falar um pouco de potência, deu para todo mundo entender, são 8 horas, eu posso avançar um grauzinho com vocês agora, vocês querem respirar uns 3 minutos para não ficar um batidão? Como que tá aí, tranquilo? Tranquilo. Todo mundo? Beleza. Sabrina. Leonardo, ótimo. Agora, então, vamos aqui avançar um grauzinho. Vamos lá. Aqui. Falar um pouquinho agora para vocês, pessoal, da segunda lei de Ohm. Ó, a segunda lei de Ohm. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês me responderem antes. Vocês sabem o que é um resistor? Qual que é o papel dele? Reduzir a corrente. Reduzir a corrente, converter também a energia elétrica em energia térmica. Agora, eu não sei se todo mundo lembra que eu disse para vocês que um resistor nada mais é do que um fio, normalmente feito de um metal, e ele tem esse poder. Esse fio ele pode ser mais grosso, ele pode ser mais fino. A resistência do chuveiro, ela pode ter várias voltas ou ela pode ter uma volta menor. Quando a corrente percorre uma volta pequena, eu uso o modo verão. Quando a minha corrente percorre uma volta maior, eu estou dando mais obstáculo, eu posso estar no modo inverno. Então, o que vai fazer o meu chuveiro? Estou falando do chuveiro, que é o modelo de resistor mais conhecido que todo mundo tem, palpável para enxergar. Eu estou falando para vocês que eu tenho um fio feito de metal. Esse fio, normalmente, ele pode ser maior ou ele pode ser menor. Ele pode ser mais grosso, ele pode ser mais fino. E a segunda lei de Ohm, ela vem falar para você isso. Qual que é o tamanho ideal do fio, qual que é a grossura do fio e qual tipo de material para você ter exatamente a resistência que você precisa. Então, olha aqui, ó. A segunda lei de Ohm, ela vai misturar a forma do material com o tipo de material. Quando eu falo forma, eu estou falando tamanho do fio, que é o que eu chamo de comprimento do fio. E quando eu falo forma, eu estou falando também da área da seção do fio. Então, a área dele. Mais grosso, mais fino. E o tipo de material, pessoal, também influencia para a corrente passar. Por exemplo, vocês acham que a borracha é um material muito bom para conduzir eletricidade ou ele é um material ruim para a condução de eletricidade? Ruim. Ruim, péssimo. Por isso que a gente põe borracha ali na máquina de lavar, para quando eu pisar, não conseguir passar eletricidade, eu não tomar choque. O melhor material que a gente tem para condução são os materiais feitos de qualquer material de aço, tipo a prata, o cobre, o alumínio, são materiais desse tipo. Então, aqui, o tipo de material também. Por isso, pessoal, eu não posso esquecer que cada material, eu vou consultar uma tabela, e essa tabela, ela vai fornecer para mim o que eu chamo de resistividade. O que é resistividade? Quanto maior for a resistividade, mais dificuldade dos elétrons passarem. Então, olha aqui, por exemplo, a borracha.
A borracha, ó, esse número aqui dela é muito alto, ó. É 10 elevado a 13, 10 elevado a 15. É um valor muito alto. E a unidade de medida é o ohm metro. Olha aqui na tabela, ó. Se eu tenho uma resistividade muito baixa, eu estou conversando com vocês dizendo o seguinte: esse material ele é muito fácil de passar eletricidade, é tranquilo. Então, qual é o melhor material que conduz eletricidade? A prata. Só que a gente não vai ter toda a nossa fiação feita de prata, porque a prata é cara. Mas eu tenho outros materiais que conduzem eletricidade tão bem quanto a prata, como, por exemplo, o cobre, e é mais barato. Olha que o ferro já é um pouco mais difícil. Então, eu tenho uma tabela, e essa tabela ela traz um número, e esse número ele conversa comigo, falando: esse material vai mais fácil, esse material tem mais dificuldade. Analisando essa característica do material, o comprimento do fio, a área do fio, eu consigo descobrir um número que vai quantificar a resistência dele, que é essa fórmula aqui, ó. Essa. Moçada, alguém sabe me falar como que chama essa letra do alfabeto grego? É Rho. Rho. Aí eu vou dar, ó, dei um monte de macete para vocês decorarem essas fórmulas que ela é importante, tá bom? Ó, eu dei o PET, eu dei o PUI, eu coloquei aqui o PUR, eu falei da PRI. Agora eu vou falar aqui de uma outra fórmula que a gente usa muito no ensino médio para decorar, e eu vou falar no que vocês vão utilizar em projeto. É a fórmula do rola. Por que rola? Porque aqui é Rho. Aqui é L, aqui é A, aqui é o resistor. Tá bom? Então, essa fórmula do rola, ela mistura comprimento do fio, que é isso aqui, comprimento em metros. Ela me dá também a área da minha seção, fio mais fino, fio mais grosso, a área em metros quadrados. O Rho é o tipo do material, eu vou olhar na tabela para poder utilizar ele. A unidade de medida dele é o ohm metro. Eu vou provar isso para vocês hoje na aula. E esse meu R aqui, pessoal, é o meu resistor. E a unidade dele é o ohm. Então, quanto maior for o meu resistor, mais dificulta a passagem da minha energia elétrica, tá bom? E às vezes é importante eu dificultar um pouco a passagem da energia, para ela não chegar com muita força, estourando todos os nossos componentes lá dentro. Vamos fazer uma análise dimensional agora, rapidinho, para a gente passar para os exercícios, ó. Todo mundo nessa sala, eu tenho certeza, que sabe que quando eu falo em comprimento, é metro. Quando eu falo em área, é metro quadrado. Mas eu quero provar para vocês que a unidade de medida desse cara, que é a resistividade, é ohm vezes metro. Está aqui na tabela, ó. Tá vendo? Ohm metro. Então, eu vou provar isso para vocês. Basta eu pegar a fórmula e isolar esse Rho. Vamos isolar comigo aqui, ó. Toda vez que você quiser isolar qualquer coisa, multiplica primeiro em cruz, moçada. Faça um X aqui, ó. Vai ficar R vezes A é igual Rho vezes L. Tá, ó. O R vai pegar o A, isso tudo vai pegar aqui. Rho vezes A é Rho vezes L. Eu vou isolar o Rho. Vai ficar R vezes A. Repara que o L está multiplicando. Quem está multiplicando passa dividindo. Agora, vamos fazer a análise dimensional comigo aqui, ó.
A unidade de medida do resistor é ohm, da área, metro quadrado, e do comprimento é metro. Olha que legal. Eu cancelo metro quadrado por metro e vai sobrar ohm metro. Prontinho. E aí, pessoal? Professor, Opa! se fosse jogar isso na fórmula, também já ia cortar, sem fazer isso, já o comprimento com a área, já cortava e deixava um metro só para fazer com o resistor. É isso mesmo, você está falando isso aqui, não é? Ó, eu vou pegar aqui a fórmula, aí você está falando para eu jogar aqui, ó, o metro, aqui o metro quadrado. Isso, Só que se eu fizer assim, ó, eu vou cortar aqui, vai ficar metro aqui, certo? certo. Só que o meu objetivo é mostrar essa unidade aqui, ó. Por isso que eu isolei ele. Ah, entendi, não, tudo bem. Entendi, não. Só para mostrar, porque Sempre... esse ohm, ele é novidade para vocês. Os outros, vocês já têm certeza quanto que vale. Tá. Moçada, então, ó, agora que a gente já mostrou um pouco disso, vamos fazer um pouco de exercício disso, aí eu prometo que eu paro a aula para vocês poderem assimilar, e amanhã eu mando uma listinha de exercícios para vocês poderem brincar, valendo um pouco de nota já. Sabe por que eu tenho que mandar a matéria logo, pessoal? Porque a Lucinda, ela passa umas listas de 50 exercícios. Não sobra tempo pro pai aqui, ó. Vai, mano. A gente tem que derrotar o inimigo no começo. Então vamos... já passou já. Ela já mandou? Já. Nossa, Já será tá que na quarta lista já. Já, Juninho, eu queria me jogar na frente do ônibus. Essa disputa não, Juninho. Vocês não viram nada ainda, viu? Tem lista de 50, de Essa 100, disputa você não ganha, não. Hã? Essa disputa você não ganha, não. Misericórdia, hein? Ela tem 50 exercícios. Você tá doido? Não deixa ela ganhar sozinha, mas eu tenho que passar também, senão vocês não aprendem. Lucília é do mal, velho. Fala pra ela assim que eu pedi pra ela ir mais devagar, pra ela sobrar tempo pros outros também. Pessoal, ó, vamos resolver a questão 1, questão 2 e a 3. Ó, a 3 eu vou deixar ela como um desafio para vocês e eu vou montar uma videoaula e eu vou mandar amanhã para vocês a questão 3, tá bom? Porque eu quero que vocês tentem fazer, senão vocês não tentam. Aí vocês me enviam a resposta amanhã, eu vou abrir o AVA, vocês me enviam a resolução detalhada dessa questão 3, ela é mais difícil, e aí eu mando uma videoaula com a correção dela, para a gente ir treinando isso. Aqui, ó, seguinte, determine a resistência elétrica. Quando eu falo em resistência, é o R. De um fio condutor de 20 metros, então o fio tem um comprimento aqui, ó, de 20 metros, com área de seção transversal de 8 milímetros quadrados, olha a área do fio. E a resistividade, pessoal, que é o Rho, eu peguei lá na tabela já. Desse material é 1,7 vezes 10 a menos 8 ou 1 metro. Essa aqui, ó. 1,7 lá, ele está usando o cobre, tá? Que é o material utilizado para condutor. Pronto. E eu vou conseguir descobrir o resistor. Então, esse primeiro exercício é uma aplicação direta na fórmula. Eu vou lá na fórmula nossa, ó. R é igual... É o rola, tá? Então vai ficar assim. Resistor é igual. Esse cara nosso vale 1,7 vezes 10 a menos 8. O nosso L vale 20. O nosso A vale 8. Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Manda um joinha se todo mundo entendeu até aqui. Ô, Juninho, eu não tenho que passar para metros?
Isso! Muito bom. Por isso que eu parei, para ver se vocês estão atentos. Parabéns. Não pode deixar em unidades separadas. Eduardo caiu na minha pegadinha agora, que ele mandou um joinha. Ó, aqui está em metros. Aqui está em milímetro quadrado. Não pode, tem que estar na mesma unidade. Vamos lá. Quem não lembra como eu converto milímetro quadrado para metro quadrado, é a hora de aprender agora. Eu tenho aqui. Deixa eu tirar essa telinha aqui da frente, ó. Metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Para converter, pessoal, de milímetro quadrado para metro quadrado, eu ando aqui, ó, 3 casas para trás. Como eu andei 3 casas para trás, eu multiplico por 10 a menos 3. Mas repara comigo que é metro quadrado, decímetro quadrado. Quando aqui tiver um quadrado, ó, você precisa elevar isso aqui ao quadrado. Se for metro cúbico, decímetro cúbico, você eleva aqui ao cubo. Tá bom? Simples assim. Então, isso daqui vai dar potência sobre potência, dá 10 elevado a menos 6. Então, para eu converter, ó, isso daqui é 8 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Existe alguma alma de bom coração aí que faça essa continha na calculadora para mim aí, fazendo favor, pessoal? Que deu 0,042. 0,042. 5. 5. Ótimo. 0,0425 ou, tá? Porque aqui é a unidade de medida do nosso resistor. Pronto. Fácil, fácil, né? Agora vou por questão 2. Pessoal, qualquer coisa me manda um chat aí que eu fico muito feliz. Se vocês não estiverem entendendo, tá bom? Tô de olho aqui. Vai aparecer aqui para mim, eu já respondo. Um cabo feito de liga de cobre possui uma área de 10 milímetros quadrados. Ó. Vocês querem fazer isso sozinho? Quer que eu dou um tempinho para vocês, só para a gente corrigir o último? Que aí vocês fazem o 3 e me envia depois. Pode ser. Só para a gente não ficar... Aí, para mim pode ir. Quanto que deu? Deu 0,0105. O que você fez? Você pegou o ohm vezes milímetro ao quadrado sobre metro e converteu tudo para ohm metro? Isso aqui? Eu converti em cima o milímetro ao quadrado para metro quadrado e cortei depois. Né? E, Metro quadrado. ó, agora, pessoal, eu vou ensinar uma coisa. Deixa eu ver o chat aqui, ó. A Sabrina deu 10,5. Deixa eu marcar o dela aqui. Pessoal, o correto mesmo, só que vocês estão indo para o 3º semestre agora de engenharia, eu consigo trabalhar com vocês agora uma forma um pouco mais forte disso. O que significa isso? Não está errado o que vocês fizeram. O correto é fazer igual alguns colocaram aqui. Pegou o metro quadrado, o milímetro quadrado, converteu para metro quadrado, aí ficou ohm metro quadrado sobre metro. Aí cortou isso daqui, ficou o ohm metro, que é a unidade da resistividade. Legal, tá perfeito. Mas eu quero treinar vocês para concurso, eu quero treiná-los para ter um pouco mais de agilidade na hora dos exercícios. Então, olha o que eu vou fazer aqui para a gente poder ver se vocês acham mais fácil isso. Eu vou usar a fórmula aqui normal do rola. Observa que o exercício quer que a gente determine o valor da resistência. Eu quero calcular o valor do R.
Agora, pessoal, eu vou fazer uma coisa que vocês podem levar para a vida, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Eu vou escrever o ρ e vou colocar a unidade dentro do exercício. Vocês vão ver que eu vou parar de ficar convertendo tudo. Vai ficar assim, ó. 2,1 vezes 10 a menos 2. Olha a unidade de medida desse cara. É 1 milímetro quadrado sobre metro. Legal. Agora eu vou pegar o L. Quem que é o nosso L aqui? É o comprimento do fio, que é de 5 metros. Então, eu vou multiplicar aqui por 5 e vou colocar o M de metros. Embaixo, moçada, observa comigo que é a área. A área da nossa figura aqui, ó, é quanto? Foi dada 10 milímetros ao quadrado. Olha aqui em cima, ó, no exercício. Então, eu vou colocar o 10 aqui. Então, eu vou colocar o 10 aqui e vou jogar a unidade dele, que é milímetro quadrado. Agora, ó, como não precisa converter tudo, olha o que eu vou fazer aqui. Milímetro quadrado aqui em cima, eu vou cortar com milímetro ao quadrado embaixo. E metro aqui em cima, eu vou cortar com metro aqui embaixo. Perceberam que eu acabei fugindo dessa questão da unidade? Olha o que sobrou para mim. Sobrou só o ohm, que é exatamente a unidade de medida do resistor. Então, eu vou fazer essa conta agora, ó. Vai ficar 2,1 vezes 10 a menos 2 vezes 5, tudo isso dividido por 10. Se fosse numa provinha de concurso, vocês já teriam acertado essa questão muito mais fácil, ó. 10 a menos 2 eu corto com 10. Lembra, ó, o 10 a menos 2 sobe para cima como 10 a menos 1. Pronto. Então, vai ficar o 2,1 e aqui vai ficar o 5. Então, o nosso resistor vai 2,1 vezes 5, ó, 10,5. Vezes, conservo a base e somos expoente, 10 a menos 3. Perfeito. Vocês acertaram. Multiplicar o número por 10 a menos 3, pessoal, é andar a vírgula 3 casas para trás. Quem foi que acertou? Foi o Felipe aí? Que tinha me falado o resultado? Foi? Ah. Ó, bom. Moçada, fala para mim aí rapidinho, que eu acabei já com vocês. Eu vou liderar, vou passar o desafio, a gente vai conversar rapidinho, mas vocês entenderam que eu tentei fugir da conversão, que eu tive um olhar um pouco dentro da fórmula, que eu já poderia cancelar direto? Tranquilo isso para vocês?